E aí, pessoal, tudo certo? Pois é. Então a gente está conversando aqui sobre como fazer as análises de estabilidade quando se tem materiais aí contráteis, né, saturados e que podem desenvolver aí uma perda de resistência, né? Então, detalhe que nós conversamos, eu quando tem esses materiais é interessante fazer uma campanha complementar de CPTU. E quando a gente faz essas avaliações, a gente acaba tendo uma quantidade enorme de dados, por isso fazer um estudo estatístico, né? Obtendo os parâmetros, pode-se seguir para uma análise de estabilidade. E essa análise de estabilidade ela pode ser por equilíbrio limite, que é aqui. Pode ser uma análise probabilística também, por elementos finitos, né? E calculado a probabilidade de falha. Essa análise probabilística ela pode ser tanto por equilíbrio limite quanto também por elementos finitos, tá? Pode-se utilizar os dois métodos. E por fim aqui uma análise, né, de elementos finitos e determinar o Shear-Strength Reduction, que é o SRF. Normalmente esse valor aqui, o SRF, ele é comparado com o método de Witt, que a gente considera mais informações, como, por exemplo, questão de módulos de deformabilidade e questões de deformações que o material vai sofrer ou não. Bom, com essas informações nós podemos ter uma tomada de decisão em relação ao risco. Por isso, Risk Informed Decision Making, né? É um método de tomada de decisão em relação ao risco que essa estrutura tem. Isso aqui foi apresentado pelo NDI, um artigo da Suzanne Lacasse, de 2022. E para se realizar isso aqui, é necessário verificar as normas, as melhores práticas, realizar análises determinísticas, análises e avaliações de risco, inclusive análises probabilísticas, e variar outros aspectos também, como, por exemplo, custos, benefícios, né, a parte social e assim por diante. E aí sim poder tomar essa decisão. O NDI também apresentou esse estudo ele é um pouco mais amplo, ele também é um estudo para avaliação de risco e tomada de decisão, como realizar essa redução de risco, como realizar os comunicados também. A base desse método de avaliação está numa análise probabilística e uma avaliação de consequências. Então, dependendo da probabilidade da consequência, você calcula o risco. E aí você vai decidir o que vai ser feito com esse risco. Sabe-se que essa parte aqui ela vai depender dos materiais, de métodos, modelos de ruptura, né? Estruturas que já romperam, né? Ter esse conhecimento, análises de equilíbrio limite, análises de tensão da informação e avaliação de performance, principalmente com instrumentação e estudos complementares, inclusive ensaios, né? Não apenas na etapa de projeto, mas realizar ensaios ao longo da vida útil dessa estrutura para se avaliar como que os seus fatores de segurança, sua probabilidade de falha está ocorrendo. Por isso, uma avaliação frequente, né? Reavaliações da estrutura ao longo do tempo e sempre fazendo esses comunicados. Bom, e aí a gente tem a questão de risco, né? Qual o risco que é aceitável? Para barragens, a sociedade tem aceitado riscos dessa ordem aqui. 10 elevado a menos 4, que seria 1 sobre 10 mil, né? Uma probabilidade anual de ruptura. Então seria uma probabilidade de 1 sobre 10 mil anos. Né? E se a gente pode pensar também em consequências, né, tanto em custos em dólar, perda de vida. Também isso aqui é uma proposta, né, apresentada por André Assis, né,
uma aula sobre análise de grandes estruturas. As barragens nos Estados Unidos estão com risco cada vez menor. Isso também tem sido uma tendência que, à medida que vai se adotando melhores práticas, a gente verifica que os riscos dessas estruturas vão reduzindo cada vez mais. Porque assumir a ruptura de uma estrutura dessa realmente não é interessante para a imagem da empresa e até questões ambientais, riscos de vida. E nós vamos ver a bibliografia básica, né? Muito importante estar sempre acompanhando a Resolução 95, né? Também a norma, a BNT, né, 13028, ela está sofrendo uma revisão basicamente para pilhas de rejeito. A gente sabe que as pilhas têm tomado portes cada vez maiores e a gente sabe que, dependendo do nível de tensão, esse material pode se tornar. Às vezes ele era dilatante, mas ele pode, em determinado momento, ser contrátil. E aí outro detalhe, né, dessas pilhas é que elas precisam estar secas, né? Porque se estiver saturado, tem risco de desenvolver uma ruptura não drenada. E sugerindo também aqui melhores práticas do ICMM, Training Management, muito bom, várias orientações, principalmente em relação à governança, né? Como gerir, como operar essas estruturas de maneira segura. A norma internacional também, GISTM, publicada em 2020, e as melhores práticas aqui do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Mineração, publicado também em 2020. Pessoal, então, estamos juntos, vamos conversando aí. Em breve a gente vai trazer aí lições aprendidas das últimas rupturas. Tamo junto, grande abraço.